Bom dia, você acompanhando Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Este é o programa Realidades da Safra, um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e para isso a sua participação é muito importante. Deixe o seu nome, a sua cidade, como é que está a lavoura aí para você, como é que está sendo o desenvolvimento da sua safra. Deixa aqui no comentário do YouTube que a gente vai trazendo a participação de vocês ao longo do nosso programa para a gente ir juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário do desenvolvimento das áreas ao redor do país. No programa de hoje vamos visitar algumas dessas regiões, recebendo convidados, recebendo produtores para trazer esses relatos, essas realidades das lavouras por lá. Nós vamos para o interior de São Paulo conversar com a Ana Paula Nunes, produtora rural em Boa Esperança do Sul. Também vamos para no Paraná, em Doutor Camargo, conversar com o Ildefonso Alzec, produtor rural. E por fim, vamos até Montevidéu, no estado de Goiás, ouvir o Johnny Chaparini, presidente do Sindicato Rural, para trazer esse relato dessas diferentes regiões produtoras, São Paulo, Paraná, Goiás. E você, mais uma vez, pode e deve participar aqui com a gente, trazendo o seu relato. Vamos começar a fazer o nosso giro, começar a receber as interações e mostrar como é que está o desenvolvimento dessas lavouras. Vamos para as imagens que vocês produtores mandaram para a gente. Vamos começar com um vídeo mandado pelo Carlos Miguel Fontebasso, de Jundiaí, interior de São Paulo, mostrando a lavoura de milho. Vamos ouvir o que o Carlos conta para a gente. De 2025, em Jundiaí, São Paulo. Milho plantado dia 24 de outubro de 2024. Aqui, graças a Deus, não tivemos falta de chuva. Sempre chuva cada 10 dias, 15 dias, sempre acima de 15 milímetros. Esperamos, se Deus quiser, uma boa produção esse ano. Não tivemos falta de chuva. Agora é os vídeos do Ticiano Cantarelli, lá de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir as lavouras de soja lá do Ticiano. Região central do estado do Rio Grande do Sul, 28 de janeiro, uma soja plantada em 28 de outubro. A última chuva tinha sido em 13 de dezembro, 15 milímetros, e agora, sábado, dia 25, pegou mais 10. E essa é a situação das nossas lavouras, ó. As ponteiras ainda um verdezinho, mas toda a soja já perdeu o bacheiro e já não tem mais condição de nenhuma de produtividade, ó. Pés mortos já morrendo, ó. E só as ponteiras aí que tem um pouquinho de um verdezinho. Várias manchas já, ó, nessa situação. Aí, ó. Quem olha por cima das lavouras não diz que que ela está nessa situação, né? É isso aí, ó. Olha lá as manchas lá. E essa é a situação aqui em boa parte do Rio Grande do Sul. Ó, não precisa andar muito para escolher. Ó. Tá aí, pessoal. 4º ano de frustração de safra seguido, 3 por seca e o ano passado por chuva demais. E assim a gente vai tentando produzir, mas tá difícil. Tá muito difícil.
E aí ainda tá mais verdinho as ponteiras por causa desses 10 milímetros e que tá nublado agora. Mas a situação é esta. Aqui em Restinga Seca, Rio Grande do Sul, região central do estado. Uma soja plantada, mesmo produtor, Tiziano Cantarelli da Silva. E essa soja foi plantada em 8 de novembro. As 3 últimas chuvas que ela pegou foi uma em 13 de dezembro, também de 10 milímetros. Uma em 25 de dezembro, também de 10 milímetros. E outra em agora dia 25 de janeiro de 15 milímetros. Então uma soja mais tardia e essa é a situação dela. Desse talhão aqui, de outra localidade do município de Restinga Seca. É feia a boca. E aí aqui tem uma parte onde teve que ser discado, porque por causa da chuvarada do ano passado, que abriu alguns buracos. E aí onde o solo ficou mais desprotegido, tá mancha toda morta já. E assim nós temos várias situações assim. Ela não tem mais bacheiro, ela só tem ponteiro. E é uma soja que está com a produtividade completamente comprometida, né? Não há mais condições, ó. Vamos agora para imagens do Valdinei Zavarice, lá de Engenheiro Beltrão, no Paraná, mandando também as suas fotos, as suas lavouras de soja lá na região paranaense, região de Engenheiro Beltrão, lá no Paraná. Você também pode participar aqui com a gente, mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando como é que está a lavoura aí na sua região. Para isso você pode enviar tanto no Instagram oficial do Notícias Agrícolas, o @Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhando com a gente como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Vamos seguir a nossa programação, seguir recebendo os nossos convidados, fazendo o giro pelo Brasil para os produtores trazerem os relatos de como é que estão as lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser no estado de São Paulo. Vamos lá para o município de Boa Esperança do Sul para conversar com a Ana Paula Nunes, produtora rural. Vai trazer o relato de como é que estão as lavouras nessa região paulista. Uma região que começou a ter até alguns impactos diante de falta de chuvas, temperaturas elevadas. Isso começava a prejudicar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja na região, mas as chuvas voltaram nos últimos dias e ajudou a recuperar essas áreas. A expectativa tem sido de boas produtividades lá na região. A Ana Paula já está aqui conosco. Ana Paula, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. É sempre muito bom participar do programa aqui com vocês. Ana Paula, conta pra gente como é que estão as lavouras aí na região. A chuva voltou e ajudou a seguir o desenvolvimento dessas áreas, né? Sim, com certeza. As lavouras vinham vindo com um desenvolvimento muito bom. Aí nós tivemos aí 15, 20, depende da região, até uns 20 dias sem chuva e muito calor. Então começou a sentir as áreas. Oi. Pode continuar. Desculpa. As áreas, assim, principalmente as áreas mais fracas, né, elas começaram a sentir bastante. Mas aí, desde quinta-feira, as chuvas retornaram. Aqui nas minhas áreas, eu já estou com um acumulado de 130 milímetros de quinta até hoje. E aí, Ana, qual que é a expectativa para essa produtividade? A gente pode esperar bons índices nessa colheita? Sim, eu acho que aqui na nossa região, aqui nós vamos ter safra cheia aí, com bons índices de produção. E quando é que devem começar os trabalhos de colheita?
A partir da última semana de fevereiro já começa alguma coisa, mas assim, as sojas foram plantadas muito escalonadas, né? Então as colheitas também vão começar. Então, a partir da última semana de fevereiro, mas eu acho que a partir do dia 15 de março que vai se intensificar mais as colheitas por aqui. E como é que esse calendário fica para a segunda safra, Ana? Quem conseguir colher mais cedo, né, vai ter a vantagem aí de conseguir fazer a segunda safra com um pouco de tranquilidade. Mas vai ficar um pouco apertado aí para o pessoal que vai colher no final de março, né? Aí vai ficar um pouco apertado, até porque a gente vai precisar ver como é que vão estar as chuvas nessa época, né? E Ana, olhando também para mercado, como é que estão as oportunidades para avançar com a comercialização da soja? Eu acho que ainda estão, infelizmente, estão bem fracas ainda, né? A gente está aqui como produtor torcendo aí por pelo menos uma melhora nesse preço da soja aí, que ela fica empacando aí, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então, assim, a comercialização, infelizmente, ainda está bem parada aqui, pelo menos aqui para nós, aqui na região, tá. E Ana, olhando também para a situação de pragas, de doenças, como é que foi esse ciclo aí para vocês? Esse ano nós tivemos bastante chuva, né? Graças a Deus, e com isso também algumas doenças, né, vêm com a chuva. Mas assim, tá tranquilo, nós estamos conseguindo controlar aí, né? Passando fungicida. Esse ano tivemos que fazer 4 aplicações de fungicida, né? Então, normalmente é 3, mas isso daí já controla bem. Ana, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu sempre agradeço aí a participação de poder ter essa oportunidade aí de falar um pouquinho como produtora, né? E que a gente, como produtor, precisa estar sempre antenado nas notícias aí. Obrigada pela participação. Ana, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando os trabalhos de colheita aí na região. Um abraço e até a próxima. Outro. Essa a Ana Paula Nunes, produtora rural de Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região do interior paulista. Ana Paula destacando que as lavouras vinham se desenvolvendo bastante bem, enfrentaram um período de 15 a 20 dias sem chuvas e de altas temperaturas, mas essas precipitações voltaram, retornaram um bom desenvolvimento dessas áreas. A expectativa é de alta produtividade para essa safra 24-25. Trabalhos de colheita devem começar na região de Boa Esperança do Sul, lá para o final de fevereiro, se estender até por volta do dia 15 de março, e aí trazer alguma preocupação para a janela de segunda safra. Quem conseguir plantar mais cedo deve ter esse ganho de janela para conseguir o seu plantio lá na região de Boa Esperança do Sul. A preocupação fica por conta da comercialização. Ana Paula destacando os preços baixos neste momento e as dificuldades do produtor em continuar fazendo o avanço da sua comercialização, o avanço das suas vendas de acordo com esses preços baixos que estão aparecendo para a soja lá em Boa Esperança do Sul, no estado de São Paulo. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado de Goiás. Vamos para o município de Montevidéu conversar com o Johnny Chaparini. Ele é presidente do Sindicato Rural do município. Já está aqui conosco por vídeo. Johnny, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aí. E cumprimentar a todos os nossos produtores do município de Montevidéu, Goiás, assim como de todos os produtores do estado, e cumprimentar também a todos os produtores e produtoras do Rio Grande do Sul ao norte desse país, que tanto contribui para esse nosso país. Johnny, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. Goiás não teve falta de chuvas nesse ciclo não, né? Guilherme, graças a Deus, essa safra 24-25, nós temos estabilidade de chuvas, até em excesso. Lembrando que nós atrasamos o plantio por falta no ano passado, né? E agora estamos com excesso de chuva. O tempo não está permitindo a colheita, o início da colheita aqui no nosso município, né? Por excesso.
né? E iríamos iniciar aqui no fim de janeiro, como já teve algumas lavouras já colhidas, e agora vai concentrar mais o volume de colheita, e o tempo está chuvoso, acredito que teremos problemas. E, Johnny, um outro efeito dessas chuvas e dessa umidade é o aumento da pressão de doenças, né? Como é que o produtor aí da região enfrentou esse desafio nesse ano? O produtor é um profissional que ele tem o conhecimento por vasta experiência, né? Ele está calejado aí, sabe de todas as dificuldades que tem, ele sempre está preparado e sempre busca o que há de melhor para o controle das doenças. Lembrando que quando nós temos excesso de chuva, o desenvolvimento no solo, muita água, né? Desenvolve bastante nematóides que interferem na produtividade, né? E diminui a produtividade da cultura. E o produtor, às vezes, procura por uma variedade que tem resistência a isso, mas com alta pressão é delicado, porque a planta não tem essa resistência 100%. Então, o produtor sempre procura o que há de melhor. E mesmo com o custo elevado que nós estamos tendo aí, ele sempre tenta fazer o melhor para ter resultado positivo. E, Johnny, você destacou nessas colheitas com dificuldade para começar, dificuldade para avançar. Qual que é a expectativa dessa janela de colheita aí para a região? Quando é que a gente pode ter um avanço dessas atividades? Olha, a gente já poderia estar colhendo, mas com um tempo chuvoso, né? Falta de sol. A cultura atrasa um pouquinho mais essa colheita, vai atrasar mais a colheita, vai concentrar muito, nós vamos ter problema para recepção desse cereal em armazéns. Então, o produtor sempre deposita confiança para ter produtividade e sempre depende do clima, e o clima é o que determina isso. Então, é um desafio grandíssimo para esse empreendedor com empresa a céu aberto, fora todos os riscos e todas as diversidades climáticas que nós temos no momento. Nesse momento, qual que é a expectativa para a produtividade dessa safra, Johnny? O produtor sempre investe para ter expectativa de superar a safra passada. Lembramos que a safra passada nós tivemos problemas por falta de chuva e esse ano por excesso de chuva. Então a expectativa do produtor é de sempre produzir, superar a sua produtividade para ter resultado e colher acima da média. Mas quem determina essa produtividade sempre é clima, porque tecnologia que nós temos, o avanço da tecnologia que temos hoje é surpreendente, só que custa caro e o produtor hoje, com essa margem que está vender soja de 120, 112 reais cotada para a futura, não cobre o custo do produtor. Lembrando também, Dorigatti, que no passado eu comprava uma tonelada de adubo por 22 sacas de soja. Hoje nós cotamos à vista 31,4 sacas de soja. Então, o custo se elevou. E o desafio do produtor hoje é saber se vai conseguir entrar para a safra 25, 26. Olhando para esse cenário de comercialização, Johnny, como é que estão o avanço dessas vendas? O produtor está olhando para o mercado ou ainda tem segurado mais essa comercialização? Dorigatti, tem muitos produtores que conseguiram fazer venda no passado, lá na época da colheita, um pouco mais para frente, esse conseguiu fazer um negócio até mais razoável. Agora, se você fizer um comparativo de preço, pelo custo, você não consegue realizar margem. E aí o produtor, às vezes, está com uma produção parada, vai ter que vender abaixo do custo para vender o seu cereal, não cobrindo o custo. Né? Então, está extremamente delicada a situação do produtor que eu vejo nos dias de hoje. Johnny, para a gente encerrar, olhando também para a sequência, como é que essa dificuldade para colher pode impactar em plantio de segunda safra? A segunda safra, estamos aí nessa incógnita. O produtor já se preparou, ele comprou seus fertilizantes para fazer a segunda safra, né? Mas depende do clima, para ele tirar a soja agora no momento e plantar a segunda safra, ou a safrinha de milho, né?
E lembrando que esse produtor comprou aí com dólar de 6,30, hoje o dólar de 5,80. Então, é mais um deságio aí na margem do produtor. O produtor está sempre pagando a conta e, se continuar dessa forma aí, nós estaremos, como falei no passado, em dificuldades financeiras para tocar a nossa atividade. Johnny, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. É só alertar a todos os nossos produtores para que possamos, todo ano temos as mesmas dificuldades, né? Enfrentar aí todas as narrativas ou as fake news de produtividade, sendo que do plantio até a colheita temos muitas adversidades para enfrentar, ou seja, muita água para passar embaixo dessa ponte. E aí vemos aí órgãos competentes do governo citando que sempre tem alta produtividade, sendo que nós, do início até a colheita, perdemos muito desse número citado até a colheita. Lembrando que o ano passado era um número de 160, no final não chegou a 140, e a exportação continuou da mesma forma, lembrando que foi exportado 98 milhões de toneladas. E sempre tem as narrativas que são tendência a diminuir a receita e a margem do produtor. E o produtor hoje precisa de ter margem para continuar a sua atividade, porque o país é o celeiro do mundo e sempre tem resultado positivo, mesmo com as adversidades. Então, produtores, vamos tentar usar estratégias, assim como os meios comunicativos aí usam para diminuir o preço, e o produtor precisa de estratégia para agregar valor ao seu negócio e continuar a atividade sempre. Agradeço, obrigado e até a próxima. Johnny, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa colheita aí na região. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse é o Johnny Chaparini, presidente do Sindicato Rural de Montevidéu, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região que vem enfrentando bastante chuva, alta umidade, isso dificulta o início e o avanço dos trabalhos de colheita por lá. Mesmo assim, a expectativa é de boa produtividade, não faltou chuva durante o ciclo de desenvolvimento, o produtor também teve que enfrentar mais desafios com o aumento da pressão das doenças diante desse cenário de alta umidade, mas o Johnny destacando o trabalho bastante profissional do produtor da região, garantindo essa proteção da lavoura e agora as expectativas de boa produtividade para esses trabalhos que devem começar assim que essa chuva der uma trégua, o que também traz alguma preocupação para a segunda safra de milho, que tem as suas atividades de plantio mais dificultadas diante desse cenário de umidade. Aproveitar para registrar a participação de vocês ao vivo com a gente nessa segunda-feira, a Eliana Carvalho mandando o seu bom dia, o Alisson Dalpaiva também comentando que o combustível subindo e os grãos descendo. O Johnny estava destacando justamente esse cenário de dificuldade para comercialização. A Ana Paula de São Paulo, que também participou com a gente agora há pouco, também destacou essa dificuldade para comercializar os grãos, para comercializar a soja. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos convidados aqui no Realidades da Safra desta segunda-feira. Nossa parada vai ser em Doutor Camargo, no estado do Paraná. Quem vai conversar com a gente é o Ildefonso Alzec, produtor rural, está sempre aqui com a gente trazendo as novidades, as informações das lavouras lá da região. Ildefonso já está aqui conosco. Ildefonso, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, prazer é sempre nosso aqui. Ildefonso, conta pra gente como é que estão as atividades por aí, a colheita está avançando aí na região, né? Sim, tá avançando, inclusive abriu o sol hoje, todo dia tem pancadas de chuva na região, algumas chuva forte ou menos, tem região que chove, tem região que não, isso aí já vem desde o plantio, né? Atrasou um pouco o plantio, devido a essas pancadas de chuva irregular, continua assim. Inclusive a safra não é lá aquelas coisas, né? Aparenta ser boa, você olha na soja, tá bonita, você vai lá, ela não tem aquele peso de grão, dá aquele grão esverdeado, mesmo classificando, você tira ali, não é aquela coisa que está esperada. Esperavam uma produção bem maior, mas não está assim animadora não. Com um atraso no plantio da soja e também já atrapalhando a safrinha do milho para muita gente aí. Até quando devem ir esses trabalhos de colheita, Ildefonso?
Aí eu acredito, bom, depende muito do clima, que está marcando pancadas de chuva a semana toda, aí já está com uns dias. Se ele abrir um sol quente aí, limpar o tempo, eu acredito que essa soja acaba de não madurar, mas morrer a maioria, né? Ela perde a folha, ela é um material, acho que é fraco, muitos deles morrem muito fácil. Inclusive tem pé verde no meio, pé seco, então isso está atrapalhando muito. A pessoa não sabe se der seco ou se espera. Mas eu acredito que depende muito do clima. Eu acredito que uns 30 dias ainda tem colheita. 30, 35 dias ela permanece por aí, ainda tem colheita. E qual que é a sua expectativa de produtividade para essa safra 24-25? Pelo porte do plantio da soja que está entregando agora, a gente esperava em torno de 60, 65 sacos por hectare, mas eu acredito que se fechar em média de 50 já é um grande negócio. E, Ildefonso, você destacou esse cenário também para o plantio do milho. Como é que estão essas atividades por aí? Então, plantio do milho já tem alguns, já colheu 20%, né? Eu estava olhando agora o termômetro ali, está passando de 28 graus uma hora dessa, e o tempo ainda está meio nublado. À tarde faz muito calor, não é bom para milho, assim, plantar o milho com esse quente demais também não é bom, né? Na região nossa é muito calor, não aguenta ali, não gosta disso. E já faz mais de um ano que a gente observa que não tem orvalho de manhã cedo. É um clima seco, um ar seco. Então, o milho a gente não sabe nem o que fazer com ele ainda, né? Vai plantar, mas não sabe o que pode acontecer. Até quando que é uma janela positiva para o plantio aí na região? Então, Guilherme, como todo mundo conhece a região aqui, né? Sabe, vai até, por exemplo, 15 ou 20 de março, se plantar ainda sai um milho bom. Mas depende do clima também, porque nós pegamos aí um final de abril, maio, às vezes costuma ser muito seco. Tem muitos abril aí que eu tenho anotação aí que não choveu nada. Então ele tira aquela produção do milho, né? Então, até dia 15 de março vai bem. Depende se não tiver um frio meio cedo, né? E o Ildefonso, olhando para o mercado, como é que estão as oportunidades para fazer as comercializações por aí? Falei, mercado de soja é complicado. O dólar subiu praticamente R$ 1 a mais em pouco tempo, a soja ficou parada, até inclusive caiu um pouquinho. Aí quando os dólares caem um pouquinho, a soja cai bastante. O milho está estável faz tempo. Agora você pega uns insumos e químicos, subiram barbaridade. Agora tem as compras novas que pode subir mais. Então tá difícil. Você vai fazer um contrato em dólar, o dólar está caindo. Tava lá em cima, você vai fazer, não é bom negócio. Você vai fazer em real, também não é um problema. Então a gente fica meio perdido, não saber o que faz. E, Ildefonso, a expectativa é sua para esse ano, na segunda safra, é ir com o milho mesmo? Sim, é milho. Não tem outra alternativa, não tem opção. O milho pode ser até um bom negócio se ele produzir bem, porque o estoque não tá lá essas coisas no mundial, né? Estados Unidos vai usar muito milho para fazer álcool, vai fazer outras coisas, então já tem aí, sei lá o que vai acontecer mais para frente com as taxação de um país de outro aí, não sabe para onde vai migrar a compra, tá meio obscura a coisa. Ildefonso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Tá bom, Guilherme, obrigado. Eu sempre falo, né? Tomar cuidado com plantio, com essas coisas. O problema nosso maior, que o agricultor não está se adaptando, o que eu sempre falo, sempre comprar para 30 dos outros. Essa compra para 30 dos outros que eu falo é para 30 do 4, 30 do agosto, então você fica devendo aquele montante para aquele dia. Então o mercado internacional sabe que você vai ter que pagar, então eles derrubam o preço, eles esculacham com a gente para poder pegar todo o produto, depois senta em cima, aí eles fazem o que quer. E nós ficamos só pagando conta e acaba não sobrando nada, ainda mais agora com problema de petróleo alto, pode ter uma parada aí de muitos caminhões que não estão aguentando mais. Então, acaba ficando pior, atrapalha porto. Então, o agricultor devia se tentar fazer tudo para capitalizar, comprar suas coisinhas mais à vista e não ficar devendo para poder trabalhar com o mercado mais tranquilo. Ildefonso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os resultados finais dessa safra e acompanhar o plantio do milho também. Um abraço e até a próxima.
Abraço, Guilherme, abraço a todo mundo aí, muito obrigado. O Ildefonso Alzec, produtor rural em Doutor Camargo, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão essas lavouras por lá, a colheita avançando, com alguma dificuldade diante dos dias chuvosos na região, e aí lavouras que aparentemente estavam bastante bonitas, vêm entregando grãos com pesos menores do que o esperado. Isso está tirando produtividade na região. O Ildefonso destacando que a expectativa era colher entre 60 e 65 sacas por hectare. Neste momento, se atingir o patamar de 50 sacas, já vai ser uma comemoração lá na região. Ao mesmo tempo, o plantio do milho também enfrenta dificuldades. O Ildefonso destacando o calor que atinge a região. Isso não é bom, esse cenário não é positivo para o plantio. Então, o produtor também segurando o avanço dessa semeadura da segunda safra de milho, enquanto olha para o mercado, vê dificuldades para as vendas e para os preços da soja e espera melhores oportunidades para comercializar o milho diante de um cenário internacional mais positivo, como o Ildefonso destacou e trouxe esse relato aqui para a gente. Vamos seguir a nossa programação, seguir acompanhando algumas notícias que vêm mostrar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento das safras, das mais diferentes culturas ao redor do Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para a colheita da soja, porque os trabalhos seguem atrasados no Brasil, de acordo com o levantamento de algumas das principais consultorias do país. A colheita da soja do Brasil atinge 7,6% da área cultivada até a última sexta-feira, um avanço semanal de 3,7 pontos percentuais, de acordo com dados das Safras e Mercado. Segundo as Safras, neste mesmo período em 2024, a colheita já era de 15,7%, enquanto a média histórica para o período alcança 11,8%, então um atraso bastante grande com relação aos últimos anos. Já de acordo com a Pátria Agronegócios, até o momento o Brasil colheu 10,32% da área contra 16,7% do ano passado e 13,9% da média dos últimos 5 anos. Inclusive o diretor da Pátria, Matheus Pereira, destacou que o avanço dos trabalhos em campo foi mais intenso nos últimos dias, favorecido por uma janela com menos chuva em grande parte do país. Porém, os trabalhos gerais seguem atrasados, especialmente no Mato Grosso. É justamente sobre essa colheita do Mato Grosso que a gente vai acompanhar agora, porque os dados do IMEA mostraram que 12,2% da área do estado mato-grossense foi colhida até essa última sexta-feira, o que mantém o atraso nas atividades. O avanço semanal foi de 7,8 pontos percentuais, de acordo com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mas a safra segue atrasada diante das chuvas que interferem os trabalhos de retirada dos grãos nos campos. Após um plantio mais tardio, a colheita da soja também se encontra atrasada ante ao mesmo período do ano passado, onde já era de 39,3%, e na comparação histórica 25,3%. Nesse momento, relembrando, o IMEA aponta 12,2% de colheita. Com isso, o plantio da segunda safra de milho e de algodão também vem sofrendo impacto, também vem sofrendo atrasos. O plantio do algodão chega a 53% de acordo com o IMEA, contra 95% do mesmo período do ano passado. Já para o milho, a semeadura está em apenas 6% das áreas, contra 28% do mesmo período do ano passado. Então, um atraso bastante grande na colheita da soja, que também se reflete nas culturas seguintes, no plantio de milho e de algodão lá no estado do Mato Grossense. Vamos olhar agora para a Argentina, porque as dificuldades com a seca e com as temperaturas elevadas seguem trazendo impactos para as culturas de soja e milho no país vizinho. Inclusive, neste cenário, vem aí, está chegando nos dias 16 e 22 de fevereiro, Crop Tour do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro, lá na Argentina, visitando algumas das principais regiões produtoras. A safra atualmente de soja é estimada em 49 milhões de toneladas pela Bolsa de Cereal de Buenos Aires, mas o número deve sofrer reduções nos próximos dias em função já que o país segue sofrendo com adversidades climáticas consideráveis. O calor intenso e a falta de chuvas em áreas determinantes de produção da Argentina vem reduzindo dia a dia o potencial de produtividade das lavouras, não só de soja, mas também do milho. E lá no site do Notícias Agrícolas você encontra todas as informações para você acompanhar o Crop Tour do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro lá na Argentina. Tem inclusive vagas, se você quiser participar, quiser acompanhar o grupo,
Dá para participar ainda lá no site do NA, tem todas as informações para você acompanhar direitinho o Crop Tour da Argentina do Notícias Agrícolas, Grupo Laboro, entre 16 e 22 de fevereiro. Inclusive, olhando para a Argentina, os próprios produtores argentinos têm trazido esse relato de perdas já consolidadas para as lavouras do país. O fazendeiro Dário Sabini olhou as suas lavouras de milho menor do que o normal antes de mostrar folhas amareladas da cultura que deveriam estar verdes nessa época da estação, de acordo com informações da agência Reuters Argentina. Abre aspas para o produtor rural Dário Sabini. Estamos vendo o milho que já se foi, a planta já está amarela e não vai voltar, disse o fazendeiro da cidade de 25 de maio, cerca de 200 quilômetros a oeste de Buenos Aires, a cidade que foi atingida por uma seca recente. Outro produtor rural lá da Argentina também destacando que tem que chover. Espero que chova logo e possamos melhorar para rendimentos de 2.000 quilos por hectare. Com menos que isso, fica muito complicado, disse o fazendeiro Juan Gardey, ao lado das suas plantas, também lá na região de 25 de maio. Você vê muitas flores abortadas e isso mostra que o desenvolvimento parou, destaca o produtor Juan Gardey, de acordo com esses relatos da agência Reuters lá da Argentina, mostrando então realmente essas perdas de vigor, perdas de desenvolvimento para soja e para milho argentino nessa temporada 24-25. Vamos seguir o nosso giro, vamos seguir olhando para outras culturas, destaque para o feijão, porque as colheitas seguem avançando e os problemas com a qualidade dos grãos seguem aparecendo. De acordo com pesquisadores do CPEA, as colheitas da primeira safra brasileira de feijão avançam, mas os desafios impostos pela chuva continuam. Agentes consultadas pelo Centro de Pesquisa relatam impactos sobre a qualidade dos grãos, o que vem resultando em aumento na disponibilidade de feijões manchados e brotados. Inclusive, recentemente, o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, participou aqui com a gente do Notícias Agrícolas e trouxe esse relato destacando essa dificuldade na qualidade dos grãos de feijão que estão sendo colhidos nesta primeira safra. Quanto aos preços, o levantamento do CPEA mostra que o comparativo entre as médias semanais aponta desvalorização, embora ao se analisar as valorizações entre as duas últimas quinta-feiras, verifica-se certa sustentação, com destaque para o produto de melhor qualidade, que está escasso no mercado neste momento. Olhando para outra cultura bastante importante também, cultura da uva, frutas, a uva vem sofrendo impactos com as chuvas lá na região do Vale do São Francisco, região bastante importante na produção de uvas aqui do Brasil. Esses últimos dias, as precipitações voltaram a preocupar os viticultores do Vale do São Francisco, lá no Pernambuco e na Bahia. As chuvas intensas, principalmente na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, causaram muitos problemas em toda a região. Ainda é cedo para contabilizar a extensão dos danos causados, mas alguns colaboradores consultados pelo Hortifruti CPEA relatam perdas de produtividade que podem chegar a pelo menos 30% dos seus parreirais. Produtores citaram ainda dificuldades na colheita das frutas no período. Então, o impacto das chuvas lá na região do Vale do São Francisco, inclusive de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, as chuvas podem continuar ocorrendo no sertão até meados da próxima semana, o que preocupa agentes do setor quanto a novas perdas em qualidade e produtividade para a uva lá do Vale do São Francisco. Outra cultura que tem sofrido os impactos dessa chuva lá na região é a cultura da manga. O desafio climático tem afetado a qualidade para o melão lá no Vale do São Francisco. Os pesquisadores do Hortifruti CPEA indicam que as precipitações nas últimas semanas afetaram a qualidade do fruto, desenvolvendo muito estriamento. Além disso, como nos períodos mais críticos, a colheita não pôde ser realizada e houve um acúmulo da atividade para o começo desta semana, havendo a colheita de um grande volume de uma só vez. Assim, para estimular o escoamento, produtores tiveram que reduzir as cotações nessa semana, enquanto os melões de menor qualidade foram comercializados mais no mercado local, os de padrão superior puderam ser recarregados para regiões sul e sudeste e tiveram preços mais elevados. Então aí o impacto das chuvas na região do Vale do São Francisco, impactando a produção de uva e também de melão. Vamos olhar para o tomate, que também tem sofrido impactos climáticos, mas as altas temperaturas têm elevado a oferta nos atacados para o tomate.
Inclusive, isso tem causado desvalorização dos preços, que se deve ao aumento das temperaturas nos últimos dias no Sudeste e no Sul, que aceleraram a maturação dos frutos e elevaram a oferta no mercado. Além disso, a região de Itapeva e São Paulo, as chuvas se reduziram, permitindo uma melhor retomada no ritmo da colheita. Em Caçador, Santa Catarina e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, além dos termômetros terem subido, as praças produtoras estão atingindo pico de colheita, o que contribui também para o elevado número de tomates comercializados. Olhando agora para a melancia, a baixa disponibilidade no mercado avança as cotações na Bahia e no Rio Grande do Sul. De acordo com os colaboradores do Hortifruti CPEA, a nova valorização se deve à menor disponibilidade da fruta no mercado nacional. Por exemplo, a região de Teixeira de Freitas, na Bahia, a oferta tem sido restrita nas últimas semanas. No Rio Grande do Sul, o cenário também não é diferente. A disponibilidade da fruta graúda tem sido cada vez menor, dada a desaceleração das atividades em importantes regiões do estado, como Arroio dos Ratos e Encruzilhada do Sul, o que tem contribuído para um avanço nas cotações da melancia gaúcha. Continuando o nosso giro, continuando olhando outras culturas, a manga tem ritmo de colheita se intensificando no norte de Minas Gerais nas próximas semanas. Região de Jaíba e Janaúba, no norte de Minas, tem oferta de mangas aumentando, e essa oferta vinha mais restrita, desde os meados de dezembro, e agora deve aumentar um pouco em fevereiro e março, por mais que a disponibilidade continue abaixo do registrado no último semestre. Esse maior ritmo atual da colheita será possível nos pomares, onde estágios de indução e florada coincidiram com as épocas de temperaturas mais amenas entre setembro e outubro, resultando agora em frutos de boa qualidade para serem colhidos entre fevereiro e março. Em contrapartida, o cenário não é favorável para as floradas atuais, porque as chuvas acima da média nas últimas semanas, aliada a temperaturas elevadas, levaram a preocupações quanto ao desenvolvimento das floradas e pegamento, podendo resultar em caso de aborto floral e partenocarpia, devendo refletir na oferta da fruta, sobretudo durante os meses de abril e maio. Olhando um pouquinho mais para outras culturas, para o mamão, por exemplo, os pesquisadores do CPEA destacam avanço no Espírito Santo e na Bahia com relação a preços, mas recuo em Rio Grande do Norte e Ceará. As cotações do mamão avançaram expressivamente na semana entre 27 e 31 de janeiro no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, após semanas de recuo nos preços. Este incremento segue como resposta à baixa qualidade dos mamões nas lavouras, que foram significativamente afetadas pela chuva na primeira quinzena de janeiro, o que ocasionou menor oferta da fruta de boa qualidade para ser comercializada. Por outro lado, no Rio Grande do Norte e no Ceará, temperaturas favoráveis ao desenvolvimento dos pés resultaram em maior disponibilidade da fruta, pressionando as cotações na semana. Inclusive nessas praças, a fruta de primeira qualidade tem sido negociada a R$ 2,05 o quilo, queda de 20% para a primeira quinzena de fevereiro nessas regiões do Rio Grande do Norte e no Ceará, onde o aumento da fruta pressionou os preços. Já naquela região do Espírito Santo e da Bahia, os preços foram comercializados ao redor de R$ 1,85 o quilo, uma alta de 164% em relação à semana anterior, justamente em função dessa redução na oferta da fruta. Vamos aproveitar para a gente olhar a página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações que a gente conversa aqui ao longo do nosso programa. Por lá você pode acompanhar novamente os vídeos, as entrevistas das edições anteriores, também pode acompanhar as notícias, todas essas notícias que a gente traz aqui sobre o desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento das culturas, está tudo concentrado lá na página do Realidades da Safra, que fica lá no site do Notícias Agrícolas. Na parte de cima do menu tem o ícone das safras e por lá você pode acompanhar todas essas informações que a gente traz aqui nos programas. E volto a reforçar que a sua participação é muito importante para a gente ir construindo o Realidades da Safra. Você
pode mandar o seu comentário aqui no nosso chat do YouTube, deixando o seu nome, a sua região e contando pra gente como é que tá o desenvolvimento das lavouras aí para você. E você também pode mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, que a gente vai passar ao longo da nossa programação nos próximos dias de Realidades da Safra. Para você participar e mandar a sua imagem é muito fácil. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, como também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela. É o 19 99767 0241. 19 99767 0241, o WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, contando para a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura. E a gente vai passar aqui no nosso programa. Hoje a gente mostrou as imagens do Carlos Miguel Fontebasso, do Tiziano Cantarelli, também do Valdinei Zafarizi, mostrando o desenvolvimento dessas lavouras em algumas regiões em Jundiaí, São Paulo, também Restinga Seca no Rio Grande do Sul, Engenheiro Beltrão no Paraná. Participe você também e mande a sua imagem aqui para o Notícias Agrícolas, aqui para o Realidades da Safra. Daqui a pouquinho a nossa programação vai continuar e a gente vai ter previsão do tempo aqui na primeira edição do TV Notícias Agrícolas. Hoje é segunda-feira, dia de Lanzoeck Júnior, consultor em clima e agronegócio, participar com a gente. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada do Notícias Agrícolas e vai conversar com o Lanzoeck, trazendo as perspectivas de clima para todo mundo acompanhar, para todo mundo verificar como é que está o desenvolvimento dessas áreas. O Lanzoeck vai conversar com vocês, então podem mandar as suas perguntas. Já começa a mandar as suas perguntas aqui para o Lanzoeck, manda a sua região, o que você quer saber do clima para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai levar todas essas dúvidas para o Lanzoeck, mostrando essas expectativas de lavouras, expectativas de clima para as regiões produtoras do Brasil. Antes da gente encerrar, vamos para mais uma informação, mais uma notícia que a gente tem acompanhado das culturas aqui no Brasil, porque a colheita da safra 24-25 de maçã segue avançando e gerando queda nos preços. A semana passada, de 27 a 31 de janeiro, houve redução nas cotações da maçã devido ao aumento no volume da fruta circulando no mercado. Final de dezembro, a colheita de precoces, como a Eva, começou e agora em janeiro foi a vez da Gala. Porém, foi somente nesta semana que a disponibilidade da fruta aumentou de forma considerável, pressionando as cotações. De acordo com os colaboradores do Hortifruti CPEA, outros fatores que refletiram na queda de preços são o fim do mês, em que a maioria dos consumidores estão com menor poder aquisitivo, e a permanência da alta quantidade de maçãs importadas que ainda estão circulando no mercado. A expectativa para as próximas semanas é um aumento na procura da maçã, possa ocorrer principalmente devido ao início do ano letivo de 2025, aulas voltando, expectativa de aumento também no consumo de maçã aqui no mercado nacional. Registrar a participação de vocês, o Juliano Pias também acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Esse foi o programa Realidades da Safra de hoje. Visitamos regiões produtoras importantes do país, fomos ao interior de São Paulo, também visitamos região oeste do Paraná, região de Montevidéu no estado de Goiás também, acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras, conversando com produtores rurais dessas regiões e contando também com a participação de vocês, deixando o seu comentário aqui pra gente no chat do YouTube, mandando a sua imagem também, que a gente vai exibindo aqui no Realidades da Safra. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas como eu já disse, daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. O Erickson Cunha vai assumir a bancada da primeira edição do TV Notícias Agrícolas e vai conversar com o Lanzoeck Júnior, consultor em clima no agronegócio. Vai trazer a previsão do tempo para as mais diferentes regiões do Brasil para os próximos dias. Será que vai chover aí na sua região? Deixa sua pergunta aqui no nosso chat, que daqui a pouquinho o Erickson leva essa questão lá para o Lanzoeck e você consegue descobrir o que vai acontecer com o clima aí para você, aí na sua região. Não deixe de participar. Daqui a pouquinho o Erickson está conversando com o Lanzoeck aqui para você ao vivo nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação está de volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.